O Flamengo está tentando voltar a ser o melhor time do país. Há alguns anos, o Palmeiras é o melhor time do país, por isso que ele ganha o Campeonato Brasileiro de maneira seguida. O Flamengo tem mais dinheiro, a gente vê a arrecadação, com alguma sobra. O Palmeiras trabalha muito no limite, né? O que o Palmeiras arrecada com o que o Palmeiras gasta. Sobra pouco dinheiro no Palmeiras, né? O Palmeiras não está nadando em dinheiro. É a terceira arrecadação do Brasil. O Corinthians arrecadou mais do que o Palmeiras, inclusive, na última temporada. De fato, o Flamengo tem mais dinheiro, e isso é mérito dele, não é, né? O Flamengo tem mais dinheiro, o Flamengo gasta mais no mercado e o Flamengo tem melhores jogadores, mas o Flamengo não tem a melhor equipe, né, consolidada. O Palmeiras consegue trabalhar muito bem, né? Então, o que faz o futebol não é só quem tem mais dinheiro, nem quem tem os melhores jogadores, é quem trabalha melhor. E o Palmeiras tem uma estrutura impecável, tem um trabalho bastante superior ao do Flamengo, assim, olhando como clube num todo. Se a gente pegar de diretoria, como aproveita a sua estrutura, como trabalha a sua comissão técnica, como extrai dos seus jogadores o que tem de melhor e como tudo isso resulta em performance esportiva, o Palmeiras nos últimos anos esteve à frente do Flamengo, mesmo com um orçamento menor, mesmo sem ter os melhores jogadores. O desafio do Flamengo é esse, transformar os melhores jogadores em melhor time. Por enquanto, de maneira sólida, o Palmeiras é mais confiável do que o Flamengo. O jogo do fim de semana tende a ser muito bom. Espero que seja um jogo correspondente à altura dos times e das comissões técnicas, né? É bom a gente aproveitar, não é a primeira vez, já aconteceu no ano passado, mas todos os encontros que a gente tiver entre Abel Ferreira e Adenor Tite, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque é um encontro raro, né? A gente não sabe por quanto tempo no futebol brasileiro, porque os dois podem explorar o mercado europeu, mais natural que o Abel explore, mas os dois podem. Então todo encontro entre os dois tende a ser um encontro muito rico em relação a conteúdo de jogo e a postura como treinador, né? As figuras, os homens também trazem figuras, posturas que eu gosto bastante. Por isso quero aproveitar o jogo de domingo para curtir um Palmeiras e Flamengo. André, se a diferença não é só dinheiro, embora haja uma diferença financeira, quando o Abel sinaliza isso, na sua interpretação, ele quer sinalizar o quê? Deixando claro que o outro lado tem mais bala na agulha, mas se o trabalho melhor é do Palmeiras, é porque ele tem impacto nisso? É essa a entrelinha da declaração ou não necessariamente? Sim, essa é uma das traduções. Veja que trabalho nós estamos fazendo aqui, porque todos somos um. Não está falando de si próprio, apenas ele se inclui. Ele é a grande figura. As coisas acontecem ali por causa do Abel, da maneira como ele trabalha, no desenvolvimento, os times que ele foi montando ao longo dessas temporadas. Já é um trabalho de médio e longo prazo para o que é normal aqui no Brasil. E ele é o rosto desse período de glórias. Então, na discussão sobre o melhor técnico da história do Palmeiras, o que é sempre uma coisa muito difícil de você afirmar, porque você vai acabar desrespeitando eras em que os objetivos eram diferentes, as importâncias das coisas eram diferentes, tudo era diferente, você não pode mexer nisso, né? Mas ele precisa estar na conversa. Deve ter 2, 3 treinadores sentados nessa mesa, o Abel, o Filipão e o Oswaldo Brandão, né? Historiadores, eu não sou um deles, não tenho essa condição. Talvez tenha, né? Talvez discordem, mas esses 3 nomes, com certeza absoluta. E o Abel, se você for aí, uma questão de opinião, levando em conta as sensações e respeitando as eras. Se você for por o papel, acabou a conversa. Só que o papel faz com que todos nós aqui e as pessoas em casa que gostam de futebol e opinam sejam irrelevantes para a conversa. Não há conversa. Então o papel é apenas um papel, não apenas no sentido da importância, mas no sentido da conversa. Se você for pensar em número de títulos conquistados, o Abel está sozinho na mesa. Não tem outra, não tem competição. Então ele está falando, olha que qualidade nós temos aqui em termos de trabalho, se competimos com quem tem mais dinheiro do que nós, mais condições de contratar jogadores prontos, foi isso que ele falou, né? Jogador que vem, chega para jogar. Aqui não. Aqui a gente faz de um outro jeito, aqui a gente desenvolve, aqui a gente tira da categoria de base, aqui a gente faz com que o clube ganhe dinheiro, ele fala muito sobre isso também. O Felipe Anderson é uma exceção no mercado do Palmeiras com o Abel, né? Mas a impressão que eu tenho é que, ao longo desses anos, a gente foi levado a crer que o Abel prefere trabalhar assim. Porque o jogador que é pronto, ele também ele chega com outro tipo de pacote. Sim. E no dia a dia, talvez seja mais fácil, embora você tenha que esperar, né, o jogador que é novo
ganhar maturidade, crescer, começar a mostrar, você não precisa necessariamente lidar com esse pacote do jogador pronto, milionário no bom sentido, e consagrado, que tem seu tamanho e gosta de ser tratado assim. Então, a impressão que eu tenho é que ele prefere, mas ele também gostaria, como treinador e como um cara tão competitivo como ele já demonstrou ser, ter essa facilidade de eu tenho um problema aqui, então eu vou resolver com um cara que chega e joga. E essa não é a realidade do Palmeiras, embora o orçamento do Palmeiras menor que o do Flamengo, potencial de receita menor, mas ainda é, do ponto de vista de um treinador, um lugar invejável para se trabalhar. E o Palmeiras não é um clube predador no mercado hoje, como foi no começo da era Crefisa, como é o Flamengo hoje, mas o Palmeiras gasta muito e o mercado forte do Palmeiras é a manutenção. Né? O Palmeiras consegue manter, segurar os seus jogadores de uma maneira e opta por gastar o seu dinheiro muito nisso. A presidente do Palmeiras ela prefere segurar o Gustavo Gomes, segurar o Rafael Veiga, do que vender o Gomes e ter que contratar um outro zagueiro. Sim. Então, assim, o Palmeiras... Inclusive jogadores que ela fez, né? Sim. Porque Gustavo Gomes, Rafael, Veiga, são jogadores que chegaram, eles fizeram esses jogadores e eles mantêm. Então, assim, olhando para o que é o projeto num todo, eu tenho a impressão que o Palmeiras consegue usufruir mais e melhor da sua linha de trabalho do que o Flamengo. O Flamengo ele vai tentando contratar os melhores jogadores, formar uma comissão técnica competente para conseguir ganhar e tá sempre correndo atrás dos seus próprios erros e contratando ótimos jogadores. O Palmeiras consegue desfrutar melhor daquilo que ele tem como projeto, um projeto mais consistente. E aí eles vão se encontrar, mais valores humanos e mais dinheiro com o melhor trabalho. O Palmeiras, para mim, indiscutivelmente trabalha melhor do que o Flamengo. E essas duas maneiras de fazer futebol vão se encontrar no domingo. O Palmeiras, você também